Bom dia, galera! Boa tarde, boa noite! Eu não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, mas esse é um vídeo matinal, então seria um bom dia gigantesco, porque essa é a aula de escatologia da Primeira Igreja Batista em Barueri. Na verdade, né, a nossa aula, a nossa escola dominical terminou semana passada. Então essa aula aqui é um adendo, é um plus porque eu não consegui terminar a aula na data certa, o conteúdo, né? Então a gente vai caminhar com mais uma aula, essa aula extra aqui, e a gente vai publicar para você assistir a hora que você melhor conseguir. Quero lembrar para você que está assistindo que no mês de janeiro, excepcionalmente, nós não temos escola dominical. Na nossa igreja, no mês de janeiro, nós damos férias para os nossos professores e para os nossos alunos. Então, a partir do dia 3 de janeiro, o nosso culto será às 10 da manhã, terminando aí por volta de 11, 11 e meia, e o culto é só o culto de manhã e não temos culto de noite, tá bom? Então a transmissão vai ser ao vivo do culto, tanto presencialmente, você pode ir lá no Eventbrite e reservar sua vaga, e você pode também, se você não tiver o link do Eventbrite, aí você pode seguir nas nossas redes sociais, WhatsApp, Facebook, enfim, você pode acompanhar por ali, tá bom? Que mais que eu tinha que avisar? É isso. Então, no mês de janeiro, todos os domingos de janeiro, nós só temos o culto às 10 horas da manhã, que vai mais ou menos até umas 11, 11 e meia, e não temos nada no domingo de noite, tá bom? Então, no mês de janeiro não tem escola dominical, só tem culto de manhã. Então se organiza, põe aí na tua agenda, reserva sua vaga lá e participa do culto com a gente. Nessa última aula, o que nós já olhamos até aqui? Um breve resumo rápido. Nós olhamos o que é escatologia, nós olhamos como interpretar os livros de escatologia, nós olhamos a nossa filosofia de história, que é a maneira como nós vamos enxergar a história da humanidade, e finalmente então fomos olhar para a escatologia dentro dos livros bíblicos. Então olhamos ali o livro de Daniel e agora começamos na semana passada o livro de Apocalipse. Nós já vimos que a estrutura do livro de Apocalipse basicamente está em torno da tribulação. Basicamente, quase que todo o livro de Apocalipse está falando sobre o período da tribulação, que se refere à 70ª semana, né? Aquela semana de 7 anos que falta lá em Daniel capítulo 9. Então nós já olhamos o começo disso, né? O que dá o start para essa tribulação. Então na semana passada nós olhamos aquilo que nós chamamos de arrebatamento, né? O arrebatamento da igreja, o rapto da igreja, a remoção da igreja da terra, e aquilo que vem na sequência, o julgamento da obra dos crentes. Se você não sabe, quer saber que julgamento é esse com mais detalhes, assiste a aula anterior, se você não assistiu. E as bodas do Cordeiro, que é a festa de casamento durante 7 anos, onde a igreja vai celebrar Jesus e vai participar então do casamento, da união, desse momento de festa, da união eterna de Cristo com a sua igreja. Enquanto isso, em contraposição a isso, nós olhamos o texto lá de 2 Tessalonicenses capítulo 2, que é muito importante para mostrar esse contraste. Em contraposição a isso, aqui na terra, enquanto lá no céu está acontecendo as bodas do Cordeiro, aqui na terra começa um período chamado de tribulação, que é dividido em duas partes, né? Alguns chamam de tribulação e grande tribulação, 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Essa distinção está por causa do anticristo, né? Nesses primeiros 3 anos e meio, o anticristo vai parecer bonzinho, vai ter uma série de manifestações ali de paz e de querer ajudar as pessoas, mas na segunda metade desses 3 anos e meio, ele vai manifestar o seu poder e aí a fonte do seu poder, Satanás, o falso profeta, e aí começa a trindade satânica a realmente mostrar que ele veio para roubar, matar e destruir. É óbvio que já nesse período de
tribulação inicial, nesses primeiros 3 anos e meio, onde o anticristo está oferecendo paz, juízos de Deus estarão caindo sobre a terra. Então é um tempo de muita morte, de muito julgamento. Então há paz com o anticristo, mas os castigos de Deus são muito violentos e são grandiosos. É isso que nós vamos olhar hoje, né? Então, aquilo que inicia a tribulação, o arrebatamento da igreja e aqui na terra a manifestação do anticristo. Então é isso que a gente vai olhar na aula de hoje, mas para isso a gente precisa primeiro orar, buscar Deus, pedir orientação para a gente ter direção do Espírito Santo, porque o propósito final da escatologia é que a gente viva uma vida melhor e que a gente esteja preparado para enfrentar qualquer tribulação, qualquer dificuldade que nos sobrevenha. Então vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo de estudo da palavra. É um tempo de busca de conhecimento, é um tempo de tentar entender a tua vontade. Nós somos limitados, incapazes, ó Deus, de entendermos sozinhos e principalmente, acima de tudo, Senhor, precisamos do Senhor para vivermos, praticarmos e vivermos uma vida sem medo, sem ansiedade, tomada de toda segurança, de toda certeza que vem da tua palavra e até mesmo da força necessária para enfrentar os períodos de luta, de incertezas, de inconstâncias desse mundo. Então, ó Pai, que o Senhor nos ajude a olharmos para a tua palavra e conseguirmos captar aquilo que o Senhor desejou, intentou que nós captássemos quando esse texto foi escrito pelos seus autores originais. É o que eu peço e peço a tua direção e ajuda também para os meus irmãos que estão ouvindo, mesmo aqueles que estão ouvindo em um outro momento, daqui a anos talvez, que o Senhor possa estender essa oração a eles e as tuas bênçãos também, de capacidade, de entendimento do teu Espírito Santo. É o que eu peço e eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém? É isso aí, pessoal. Então vamos lá. Vamos partir lá para nosso quadro de PowerPoint e aqui a gente vai olhar um pouquinho do que o nosso texto fala. O primeiro assunto que nós vamos tratar nesse texto, e hoje a gente vai ler bastante Bíblia, então eu preciso que você esteja com sua Bíblia aí na mão, fácil, é sobre o anticristo. Quem que é essa figura que vai aparecer no Novo Testamento, se fingindo de Messias, né? Fingindo que é o Senhor, mas na verdade é um impostor, é um falsário que está ali para enganar as pessoas. Então vamos dar uma olhada na figura aí. Primeiro texto importante é Mateus capítulo 24. Então se você tem a sua Bíblia aí, pega a Bíblia, vamos ler os textos. E o que a gente tem feito é isso, né? Ler os textos e tentar entendê-los de uma maneira concisa, rápida, mas buscando entendimento aí. Primeiro texto, Mateus 24, versos de 15 em diante até o 28, diz assim, ó: Chegará o dia em que verão aquilo de que o profeta Daniel falou e da terrível profanação que não será colocada no lugar santo. Aqui é só um detalhe importante. Lá atrás, quando a gente falou que o anticristo não poderia ser o Antíoco Epifânio e que o período dos macabeus lá, né, de batalhas e guerras e de conflitos armados, e que o Antíoco Epifânio entrou no Santo dos Santos, sacrificou uma porca no altar, que aquele período não poderia ser o período que é descrito como tribulação, e de fato não foi. Justamente esse texto aqui nos dá essa direção, porque esse texto diz que o texto de Daniel, isso Jesus falando aqui por volta do ano já lá, talvez 30 ano Domini, né? 30 anos do ano do Senhor, depois de Cristo, né? Então, por volta de 30, Jesus já falando aqui que Daniel ainda estava por se cumprir, quer dizer, então não havia se cumprido a profecia de Daniel ainda, e ele vai descrever para a gente o que vai abrir essa profecia, né? Falou da terrível profanação, então a terrível profanação não pode ser de Antíoco Epifânio, porque aqui Jesus está falando que ela ainda é futura, que será colocada no lugar santo.
Leitor, preste atenção. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço, no alto da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, nem volte para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. A ordem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado. Orem para que a fuga de vocês não seja nem no inverno nem no sábado, pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião, desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. É muito interessante esse nunca mais haverá angústia tão grande, um texto escrito para os judeus. Por quê? Porque depois de Tito, por exemplo, que profanou o templo, lá tirou os objetos do templo, levou para Roma, incendiou a cidade, perseguiu os judeus. Em primeiro lugar, nós já vimos isso lá em Daniel, que não tem como ser Tito, porque Tito não fez um acordo de paz por 7 anos, não teve 3 anos e meio de paz e depois uma violência maior e tal. Mas não pode ser Tito, porque ele fala que nunca haveria um momento de perseguição tão grande para os judeus. E vamos ser sinceros, que Tito não fez nem metade, mas nem de longe o que a Inquisição fez, né? Primeiro a Inquisição e depois o que o próprio Hitler fez, né? Onde milhões de judeus, quase 1 milhão ou mais de 1 milhão de judeus foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Então, o que Tito fez nem se compara. Talvez em termos religiosos, porque os objetos do templo foram levados embora, derretidos, saqueados, mas em termos de massacre dos judeus, que é o que está falando aqui, da preocupação das pessoas serem mortas e tudo mais, mas nem de longe, né? Então, é óbvio que esse tipo de coisa ainda vai acontecer coisa muito pior para os judeus num futuro escatológico, né? Então ele diz, pois nunca haveria no mundo uma angústia tão grande. De fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria, mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Então ele está falando aqui de um tempo em que praticamente o livro de Apocalipse vai falar para a gente que 2/3 do planeta Terra vai ser extinto, vai desaparecer. Então é um tempo de calamidade que, se não fosse somente 7 anos, se não fosse somente aquele período mais curto, seria um tempo que acabaria com o planeta Terra de fato. 2/3 da humanidade de fato vão desaparecer na grande tribulação, né? Portanto, se alguém lhes disser, veja, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Quer dizer, não é possível enganar os escolhidos. Ele está dizendo, se fosse possível, ele enganaria os escolhidos, mas não tem como enganar os escolhidos porque Deus os iluminará. A gente já viu aqui sobre as 2 testemunhas que surgirão lá no meio da tribulação para fazer esses escolhidos perceberem o engano do anticristo, né? Porque ele vai fazer sinais e maravilhas, né? Então esse negócio de cura, milagre, manifestações poderosas, não necessariamente, ou aqui no caso com certeza não, significam a vontade de Deus, a ação de Deus, né? Vejam que eu os avisei disso de antemão. Então Mateus aqui falando, isso foi avisado antes, falando aqui, né, as palavras de Jesus. Portanto, se alguém lhes disser, está no deserto, nem se deem ao trabalho de olhar e sair para procurá-lo. E se disserem, está escondido aqui, não acreditem, pois assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, vai ter uma luz, um relâmpago, né? Aparece rápido e some rápido. E é isso, ele está se referindo aqui ao arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja vai ser, Jesus vem nas nuvens, né? Como um relâmpago no céu, nas nuvens,
a igreja é levada, foi a igreja, acabou, né? Assim há de ser o primeiro advento, ou parte do primeiro advento da vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus já será uma vinda duradoura, porque ele vem para reinar. Mas nesse começo da tribulação, nesse primeiro período da tribulação, aquilo que marca o início da tribulação é essa vinda rápida, repentina, né? E muito rápida, acende e some, assim como o relâmpago quando ele cai. Você vê a luz e a luz já desapareceu, e daqui a pouco você vê só o estrondo, né? Portanto, se alguém lhes disser... desculpa, o 27. Porque assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres, né? E aí ele está dizendo justamente isso. Vai ser um tempo em que, quando a igreja for levada, né, nesse relâmpago, o que sobrar, o que vem depois é morte, é muita morte, né? Porque o anticristo começa a se manifestar e nós vamos ver aqui hoje os cálices, os selos da ira de Deus também virão sobre a terra. Imediatamente, depois da angústia daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados, né? Então ele está se referindo aqui ao texto de Daniel, capítulo 9, ele está se referindo aqui a algumas profecias que estão lá no livro de Joel, de Isaías, capítulo 13, de Joel, capítulo 2. Então ele está se referindo a essas profecias aqui que estarão se cumprindo nesse momento, no início da tribulação. É interessante lembrar também que nem nos dias de Antíoco Epifânio, nem nos dias de Tito, houveram manifestações do tipo, quer dizer, o sol se escurecerá, as estrelas, chuvas, né, de meteoros ou de estrelas cadentes, os poderes da Terra sendo abalados, né? Não teve isso em nenhuma das duas manifestações, nem de Antíoco, nem de Tito. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e glória. Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Está falando aí sobre essa vinda rápida, relampejante, para que os anjos levem a igreja, arrebatem a igreja. Vai ser como um sopro, vai ser como um relâmpago, vai ser rápido, vai ser um momento ímpar, né? Mas a gente vê aí que vai ser também um momento de muita morte. É interessante pensar, né, olhando aqui para a questão do anticristo, que é o nosso foco, essa fala, né, haverão muitos falsos cristos, haverão muitos falsas pessoas dizendo que é o anticristo, mas isso não é necessariamente o sinal final, porque o sinal final é o arrebatamento da igreja. A partir do momento que a igreja for arrebatada, aí de fato vai surgir essa figura, o anticristo. Mas é interessante parar para pensar nisso, né? Satanás não sabe quando é esse momento, né? Quando é o arrebatamento da igreja, quando vai chegar o fim desse tempo. Ele sabe que ele vai ter um tempo de governo e de poder sobre o mundo, porque ele conhece a Bíblia, ele conhece as Escrituras melhor do que nós até, mas ele não conhece a data, o dia e a hora. Então, ele tem que, durante todos esses anos, manter vários falsos cristos, várias pessoas que potencialmente podem ser o anticristo, né? Então, durante todo o período da história, com certeza, quer dizer, durante esses 2000 anos, né, de história, desde que esse texto foi pronunciado até os dias de hoje, Satanás sempre manteve alguém ali, né, meio, esse aqui, aquele ali e tal, mas vai haver um que já está destinado, já está separado para ser o anticristo no momento em que Deus determinar que chegue esse momento, né? Então vamos voltar lá para o nosso PowerPoint e dar uma olhada nele novamente. Então tá aí, ó. O segundo texto
Marcos capítulo 13 fala também desse período da história, né? Marcos capítulo 13, 21 até o 23, diz assim: portanto, se alguém lhes disser, veja, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Fiquem atentos, eu os avisei a este respeito, né? O texto paralelo aí de Marcos. O mesmo texto aparece lá em Lucas. Em Tessalonicenses também, texto que já lemos aqui, já falei, né? O que é importante desses textos que a gente está falando aqui, tanto em Lucas 21, Mateus 24, Marcos 13 e tudo isso, né? Sempre haverão falsos cristos, né? E esses falsos cristos estarão fazendo coisas boas, sinais, maravilhas e tudo isso, né? Então, uma coisa que eu acho muito interessante nos dias de hoje é que muitas pessoas estão atrás disso. Muitas pessoas estão atrás de sinais, muitas pessoas estão atrás de milagres, de curas, muitas pessoas estão atrás de mudanças dos reveses da vida para ter uma guinada financeira, uma guinada na empresa, um sucesso profissional. Muitas pessoas falam em nome de Deus, e é muito comum nos nossos dias as pessoas medirem as boas igrejas pelo sucesso, pela grandeza, pela riqueza, por um pastor que está fazendo e acontecendo e tudo mais. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente não vê isso. A gente no Novo Testamento vê pequenas igrejas, igrejas que funcionavam nos lares, com pouca projeção pública. Quando eles começaram a ter um pouco mais de projeção, essa projeção foi muito por causa da perseguição e a igreja querendo ser sufocada e tudo mais. Então é muito interessante porque cuidado no seu coração com o que você está julgando. Como é que você está julgando a escolha de um líder, a escolha de uma igreja, o seu relacionamento com Deus? Porque esse povo que vai ser enganado por isso, né? As pessoas que não são enganadas, elas têm uma conversão verdadeira, eles são eleitos. Quer dizer, eles reconhecem a sua pecaminosidade, eles veem o mérito da sua própria condenação, eles entendem que a salvação é por meio da fé, por causa da graça. Eles não estão atrás de promessas de riqueza, de vitória, eles estão atrás de busca, né, de santidade, de vida de piedade, de arrependimento de pecado. Quer dizer, há uma ênfase diferente no coração daqueles eleitos e desses que vão ser enganados pelo anticristo e por todas as maravilhas e sinais que ele vai fazer. O próximo texto aí que fala, né, que a gente tem descrição aí do anticristo, está lá em 1 de João, né, a primeira carta de João, capítulo 2, versos 18 e 19, diz assim: filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir. E muitos anticristos já apareceram, quer dizer, já vieram outros, mas ainda não é o anticristo, né? Tem vários anticristos, mas tem um que é distinto desses outros, né? Por isso sabemos que chegou a hora final. E João, gente, está escrevendo aqui na beirinha ali de 70, né, depois de Cristo, 60, ali da década de entre 60 e 70 depois de Cristo, essa carta de 1 João, que veio um pouquinho antes de Apocalipse, mas é uma carta que já está trazendo alguns alertas escatológicos, e o alerta chegou essa hora final, né? O tempo vai se abreviando. Eles saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Aquele negócio que nós falamos, né? Esse tempo final, esse tempo anterior à vinda de Jesus, ao arrebatamento da igreja, vai ser um tempo que muita
apostasia dentro da igreja, e apostasia não no sentido de remoção, né, mas de pessoas que se desviam do caminho, pessoas que abandonam a fé, que pregam uma fé, mas que não é a fé verdadeira, que não é o Cristo verdadeiro. São pessoas que estão dentro da igreja, tá, gente? A grande preocupação de João aqui, de Mateus, é de pessoas que estão na comunidade da fé, né? A gente está vivendo um tempo que nunca teve tanto desigrejado, né? Essa gente que fala que é crente, mas não é parte da igreja, né? E nunca teve também, acho que um tempo de tamanha heresia, né? Cada dia abre uma porta nova de igreja com uma heresia nova, né? A gente vê cada loucura aí que é absurda, né? Teriam permanecido, né, se eles fossem salvos, né? Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. E aí ele vai falar dos irmãos da igreja, das igrejas que ele está escrevendo, né? E por fim, desculpa, Apocalipse capítulo 13 vai dar pra gente uma descrição bem precisa desse anticristo, né? Apocalipse 13, eu vou ler a partir do 3, diz assim: Vi que uma das cabeças da besta parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Olha só que interessante aqui, gente. Essa passagem é uma passagem muito interessante. Alguns falam que o anticristo ou vai ter uma doença, ou vai sofrer um atentado a tiro, que vai passar muito próximo da morte, mas que vai sobreviver, né? Alguns dizem que é um câncer, um tumor, alguma coisa aconteceu, né? Mortal, quando usa a cabeça, que é realmente muito grave, né? Então ele estava abalado de morte, mas foi curado. E o mundo inteiro vai se maravilhar dessa cura, vai falar, nossa, que cura incrível e tal. Adoraram o dragão por ter dado à besta tamanho poder e também a adoraram. Então, eles vão adorar o anticristo e vão adorar também Satanás, que é, né, a fonte desse poder. Diziam, quem é capaz de lutar contra ele, né, contra ela, contra a besta? Então, eles vão realmente apostatar a ponto de adorar o anticristo e Satanás, e começar a exaltá-lo, inclusive, acima de Deus, ele colocá-lo acima de Deus, né? Então, foi permitido à besta falar grandes blasfêmias, então ele vai começar uma grande pregação de mentiras e blasfêmias, e lhe foi dada autoridade para fazer o que se quisesse durante 42 meses, né? 3 anos e meio, aí que ele vai dominar de fato a terra com grande poder e tudo mais, né? 7 anos, né? Desculpa, 12 mais 12, 14, 7 anos. Ela também blasfemou terrivelmente contra Deus e difamou seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi permitido a ela fazer guerras contra o povo santo e vencê-lo. Vai ter uma guerra contra Israel e ele vai vencer a guerra contra Israel. E ele receberá autoridade para governar sobre toda tribo, povo, língua e nação. Isso nunca aconteceu nem com Tito, nem com o Antíoco Epifânio, né? Nenhum dos dois. E todos os habitantes da terra adorarão a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Então ele está falando aí que vai ser um tempo em que haverá um tempo em que o anticristo, debaixo do poder de Satanás, o dragão, vai governar a terra, vai liderar o mundo e vai enganar muitas e muitas pessoas. Bom, esse tempo também, né? Olha só, olha que interessante as comparações, né? Eu não vou ler todos os textos, mas os textos estão aí. Depois você pode pausar o vídeo, anotar e olhar um de cada um. Jesus Cristo, o verdadeiro Jesus, ele vem de cima, ele veio do céu, né? A kenosis.
ele vem em nome do Pai, ele humilha a si mesmo, ele se diminui, né? Ele sai da sua condição de glória para se colocar numa condição humana. Ele vai ser exaltado pelas pessoas. Antes disso foi depreciado, né? Ele foi considerado como inferior a todos os homens. Aqueles que olharam ele na cruz, né, falaram, né, que ele era desprezado, que ele era um homem de dores e assim por diante. Veio para fazer a vontade do Pai, então ele é obediente a Deus, veio para salvar. Ele é o bom pastor, né, que dá a vida pelas ovelhas, que resgata a ovelha perdida e tudo mais. Ele é a videira verdadeira, né? Então, quando está falando de videira, ele é essa fonte de vida e, ao mesmo tempo, a uva, né, que é da onde sai a videira, que faz o vinho, o sangue que a gente toma na ceia, representado pelo vinho. Alguns também assemelham, ou sempre há na Bíblia uma comparação da uva com o vinho, e assim a alegria, a festa, né, que o vinho traz, essa alegria da bebida alcoólica, do vinho e tudo mais. Enfim, ele é a videira, ele é a verdade, né? Tudo que ele fala é verdadeiro, ele é a fonte de toda a verdade, ele é santo, ele é considerado lá em Isaías varão de dores, o filho de Deus. O mistério da piedade é manifestado na carne dele, então ele nunca pecou, ele viveu uma vida de santidade plena, de não ter pecado, de nunca ter desobedecido a Deus e tudo mais. Olha como é o anticristo, as descrições que se fazem do anticristo. Ele ascende do abismo. Jesus vem do céu, o anticristo ele vem do abismo, né? O poder dele vem de Satanás, vem do inferno, vem de baixo. Ele vem no seu próprio nome. Jesus ele veio em nome do Pai, o tempo todo Jesus apontou para o Pai. O anticristo ele aponta para si mesmo, né? Ele exalta a si mesmo, diz lá em 2 Tessalonicenses, ele próprio vai se exaltar, vai dizer que ele é grande, né? Ele será admirado, enquanto Cristo foi depreciado, Cristo foi rejeitado. O Filho de Deus, quando ele veio no mundo, ele foi rejeitado pelos homens. Os homens olharam para ele e não viram nada de beleza, de formosura, nem nele, nem na mensagem que ele pregou. O anticristo, as pessoas vão amá-lo. Vão dizer que ele é lindo, bonito, cheiroso e vão achar que tudo que ele faz é grandioso. As pessoas vão aceitá-lo, né? Muito interessante. Ele será lançado ao inferno. Jesus foi exaltado, né? Sentou à direita do Pai. Ele virá para fazer a sua própria vontade. Jesus sempre fez a vontade do Pai, até na última hora, né? Se possível, passa de mim esse cálice, mas faça-se a sua vontade, não a minha. Então você vê um Jesus sempre procurando a vontade do Pai. O anticristo não, ele faz o que ele bem quer, o que ele bem entende. Ele virá para destruir. Ele é chamado lá em Zacarias de um pastor inútil, né? Um pastor que não serve para nada. O bom pastor, ele dá a vida para suas ovelhas, ele busca a ovelha perdida, ele é o pastor inútil. Jesus é a videira verdadeira, ele é a videira da terra, né? Então, uma distinção aí entre a verdadeira que traz vida, né? E essa videira da terra aqui, comparadamente. Ele é a verdade, Jesus, o anticristo é a mentira. Jesus é santo, o anticristo é chamado de iníquo, né? Homem de iniquidade, né? O varão das dores, ele é o homem da maldade, né? Jesus sofreu a maldade dos homens para salvá-los. O anticristo, ele faz a maldade, né? Ele é o cara do mal. Ele leva os homens a sofrer. Jesus sofreu para que os homens não sofram, né? O oposto. Filho de Deus, ele é chamado, o anticristo, filho da perdição, né? O filho perdido. Jesus tem o mistério da piedade, ele tem o ministério ou o mistério da maldade, né? Que é Satanás manifesto na própria carne, né? Ele é um endemoniado, né? Ele é alguém dirigido pelo demônio e que manifesta todo o poder de Satanás. Então você vê que o anticristo é de fato chamado anticristo porque ele é uma oposição completa da figura de Jesus, né? Ele é Jesus, tudo que Jesus é, ele é o absoluto contrário, né, do que Jesus é.
Por isso ele é chamado de anticristo, ou contrário de Cristo, né? Ok. Quando a gente vê lá no livro de Daniel, a gente vê duas mensagens que são bem comparadas aí com esse momento da história. Daniel, ele fala sobre uma estátua com a cabeça de ouro representando a Babilônia. Você tem a prata que representa a Pérsia, o bronze, né, a parte da cintura da estátua, que representa a Grécia, o ferro que representa Roma e os pés uma mescla de barros e ferro que representa os 10 dedos, né, 10 nações, uma coligação frágil, né, porque a liga de barro com ferro não é muito forte, das nações. No livro de Apocalipse 17 diz assim, ó, versículo 3: Então ele me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta cor de escarlate, né, vermelha assim, que estava cheia de nomes de blasfêmia. Então ele tem blasfêmia. E que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Muito igual e muito semelhante à figura de Daniel. Os 10 coligações, 10 chifres, 7 cabeças. Daniel vai falar sobre 7 povos que dominaram sobre Israel, né? Então você tem um oitavo ali que surge no final. Olha só, Apocalipse 17, 9 e 13 diz assim, ó: Aqui está a mente que tem a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Os montes significam lugar de domínio, né? O monte, as capitais geralmente eram nos altos dos montes, onde tinham fortalezas, fortificações. Então o monte é sempre sinal de poder, de lugar de fama, de sucesso e coisas do tipo. Então ele diz aqui, né, sobre 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis. 5 já caíram. Um existe e o outro ainda não é vindo. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. Então, ó, olha os reinos, né? O Egito, a Síria, a Babilônia, né? O Império Medo-Persa, a Grécia e Roma, né? 5 desses impérios já caíram, já deixaram de existir. A besta que era e já não é também o oitavo rei e é dos 7 e vai-se para a perdição, né? Os 10 chifres que viste são 10 reis, os que ainda não receberam o reino, mas receberão essa autoridade como reis, por uma hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder à autoridade da besta. Então a besta aí, ela significa essa coligação de pessoas, de impérios, de países, de etnias que vão se juntar, né? Durante a história da humanidade, várias vezes eles já se juntaram para destruir com Israel, para aniquilar Israel, né? E aí vai haver uma coligação mundial aí. 5 desses impérios já passaram, mas ainda há 2 impérios finais aí, sendo que um deles é o mesmo, né? Que é o anticristo e o seu domínio sobre o mundo, né? Então nós vemos aí muito parecido com a profecia de Daniel, que Daniel aponta para o futuro de todos os reinos que vieram. E é interessante que João já disseram 5 desses reinos já passaram. Quais são esses 5 que já passaram? Nos tempos de Jesus, né, e de João, quando esse texto foram escritos, os 5 que já passaram são a Grécia, a Pérsia, a Babilônia, a Assíria e o Egito. Então, a Grécia, a Pérsia, a Babilônia, a Assíria e o Egito já passaram. 5 já passaram. Nos tempos de João, quem dominava? Roma, né? É o sexto império. E tem mais um império para surgir depois de Roma, que é o império do anticristo. É o sétimo império, que é também o oitavo, né? Então esses 7 impérios ainda não haviam surgido. João também fala que essa coligação de 10 impérios
que é justamente os 10 dedos lá do pé de Daniel que vão surgir esse império final do anticristo. Então essa mistura de ferro e barro em Daniel é esse sétimo império final que vai surgir do anticristo, domínio do anticristo. Tem ferro, então tem alguma coisa a ver com Roma, e é isso, e vem do norte, né? Olhando ali do ponto de vista da Palestina, do ponto de vista de Israel, vem do norte. Então é muito interessante porque a relação de Apocalipse 17 com Daniel, capítulo 2, a estátua de Daniel, é praticamente idêntica, perfeita. Ele já narra pra gente quais são os 5 impérios que já passaram, o império que está dominando atualmente, que é Roma, naquele período da história, e essa coligação final aí de barro e ferro, que vai ser o império dominado pelo anticristo, que vai ter um período de poder e domínio breve sobre a Terra aí por 7 anos, né? Então a gente já tem bem definido, bem delineado aí no livro de Apocalipse como é que as coisas serão. Ok. Então, qual é a cronologia pré-tribulacionista, que é o que nós cremos, né? O renascimento do Império Romano, numa confederação de 10 nações, está lá em Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 e Apocalipse capítulo 13, que acabamos de ler. O aparecimento de um ditador mundial, ele vai fazer um pacto, né, com os judeus durante 7 anos. No meio desse período, 3 anos e meio, ele vai romper com esse pacto, né? Então, isso vai ser mostrado aí também em Apocalipse capítulo 13 e 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vai surgir o anticristo, né? O surgimento do anticristo é o que marca o início, né? Ou quando as pessoas deveriam se preocupar a começar a contar o que a gente chama de tribulação. Há um tratado de paz entre o ditador mundial e Israel. A gente já olhou isso lá no texto de Daniel capítulo 9, 27, né, que é o início da 70ª semana, e a instituição de uma religião mundial, que é o que fala aqui em Apocalipse 17. Quer dizer, vai surgir uma religião mundial e as pessoas vão adorar a essa figura aí chamada de anticristo, né? As pessoas vão realmente admirar ele, ficar maravilhadas com ele e tudo mais, né? É muito incrível isso, né? Que quando o Filho de Deus veio na Terra, os seres humanos tiveram uma certa repugnância para com ele e não o desejaram, mataram, né? Mas as pessoas vão adorar, vão querer, vão admirar o anticristo. Bom, enquanto isso, no meio da tribulação, Apocalipse diz pra gente que vão surgir as 2 testemunhas que vão começar a profetizar para Israel. Nós já falamos dela na semana passada, né? Haverá conversão, eles convencerão 144 mil israelitas, né? O texto diz que são virgens, que são homens virgens, representando aí esse grupo, né? A virgindade, ela traz a pureza, a ideia de pureza, de santidade e de esperança, né? Porque são jovens virgens, são jovens novos, né? Que ainda não se casaram, que ainda não têm esposa. Então, eles trazem essa perspectiva de futuro, de esperança para a nação de Israel. Isso está em Apocalipse 7 e 14. Então, basicamente começa, o anticristo se manifesta, né? Ele vai passar por um quase morte, sobrevive e as pessoas vão adorá-lo, vão começar a participar de uma religião que adora a ele. Essa religião vai ser substituída de todas as outras religiões mundiais, o mundo inteiro vai adorá-lo. Num dado momento, no meio da tribulação, então, surgem as 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas, elas começam a pregar e as pessoas, então, os judeus se convertem, né? Esses 144 mil aí, simbolizando o judaísmo. Esses judeus se convertem e passam a adorar Jesus Cristo. E aí a tribulação
começa para esse povo de verdade. A gente já viu que as duas testemunhas serão perseguidas, serão mortas, serão esquartejadas, né? O corpo deles vai ser espalhado pelas cidades, mostrando o poder do anticristo para destruí-las, né? Porque você lembra que durante o período de profecia delas, elas mostraram grande poder, inclusive sobre seca, chuva, e matando todos aqueles que se colocavam como adversários simplesmente com a palavra da boca. Mas o anticristo vai lograr matá-las, né? No meio ali da tribulação. Então, nesse período tribulacional, também começa um período dos juízos de Deus. Assim que começa a tribulação, começa um período dos juízos de Deus. Esses juízos são descritos da seguinte maneira, né? São 4 selos, né? Que são chamados de o princípio das dores. No começo da tribulação, Deus já começa a enviar, ou como diz o texto, né? Abrir selos. E abrir o selo tem a ver com a leitura de uma sentença judicial, né? Quando o juiz ele abre a sentença, ele abre o veredito ali oficial com a condenação sobre a terra. Então a terra é condenada e Deus então vai enviar os seus juízos sobre a terra, né? Que são conhecidos como os princípios das dores. E isso acontece no comecinho da tribulação. Na primeira metade da tribulação ainda tem as aberturas dos outros 3 selos, né? O quinto, sexto e o sétimo selo. Nessa primeira metade da tribulação, então, os selos são abertos. Isso está lá em Apocalipse capítulo 6, verso 9 até o Apocalipse capítulo 8, tá? Então aí tem toda essa abertura desses selos. Depois, na segunda metade da tribulação, esse período que é chamado de grande tribulação, porque além dos juízos de Deus, que vão ser chamados de trombetas, né, o toque das trombetas, tem o anticristo também agora perseguindo Israel. Então vai ser para Israel ainda pior, porque aí quem não aceitar a marca dele e quem não participar do governo dele, da religião mundial, vai ser perseguido duramente. Mas além disso, nesses segundo 3 anos e meio, tem 7 trombetas dos juízos de Deus, e é nesse período que há a morte e a ressurreição das duas testemunhas, nesse período das 7 trombetas. Apocalipse 9 até 11, 14 vai descrever isso pra gente. E por fim, também 7 taças. Então são 7 selos em 2 metades, uma no comecinho dos primeiros anos da tribulação, outra na segunda metade desse primeiro período. Depois, na segunda metade da tribulação, vem as trombetas e as taças de Deus sendo derramadas poucos dias após o término da tribulação. Essas taças da ira, taças da cólera de Deus são derramadas. Esses símbolos de selos, trombetas e taças são símbolos, metáforas de julgamento, né? Primeiro, a abertura do selo é a abertura da leitura de um veredito. As trombetas eram tocadas porque normalmente as trombetas eram tocadas nas cidades anunciando que o rei tinha tomado alguma decisão e as pessoas deveriam então se encaminhar para a praça. Na era medieval isso foi trocado pelos sinos, né? Então você tinha nas cidades medievais sinos, e a maneira como o sino era tocado sinalizava ou que tinha um ataque inimigo, ou que alguém ia ser enforcado, ou que era simplesmente os horários do dia. Então, dependendo da maneira como os sinos eram tocados, isso mostrava alguma coisa, inclusive quando pessoas eram enforcadas. Todo mundo sabia e era comum que as pessoas fossem até a praça central da cidade ver a condenação ser executada. É a mesma coisa as trombetas, né? O juiz de Deus está decretando, ou tocando as trombetas, decretando a sua ira. E o cálice, né? As taças têm a ver com o transbordar, né? Essa taça que vai sendo cheia até derramar, né? Então Deus derrama todo o seu ódio, essa ideia de raiva, né? De derrama, de joga,
Então Deus ele vai despejar toda a sua ira sobre a terra. Então esses são os símbolos que estão envolvidos, tanto as 7 selos, quanto as 7 trombetas, quanto as 7 taças, são juízos que Deus vai derramar sobre a terra. Nós vamos olhar, eu vou tentar olhar o mais breve possível, porque senão a gente não consegue terminar essa aula, tá bom? Então vamos lá. 7 selos, né? Olhei e vi um cavalo branco que estava sentado sobre ele um arco e foi dada a coroa e saiu vitorioso para vencer. Esse é o primeiro selo, um cavalo que sai vitorioso para vencer. O segundo selo, sai um cavalo vermelho e que está sentado sobre ele é dado para tirar a paz da terra e que se matasse uns aos outros e foi-lhe dado uma grande espada, né? Então é um período de muita guerra, é um período de muita violência, começo da tribulação, já que é no começo da tribulação quando os selos são abertos. A terra vai passar por um período de muita calamidade, né? A Bíblia vai falar guerras, rumores de guerras, vai haver violência, estupros, pedofilia, enfim, a Terra vai estar num momento em que os homens vão estar se matando e se atacando, e isso é o selo de Deus, né? Deus abre o selo para que a maldade saia, né? Depois, terceiro selo, vi um cavalo preto em que sobre ele estava assinada a balança em sua mão, né? A balança é a ideia do peso da justiça, né? Deus começa a dar para os homens a condenação que eles merecem, né? Então Deus abre o selo e fala: olha, a justiça vai ser feita, né? E eis que olhei o quarto selo, um cavalo aí, segunda metade da primeira metade da tribulação, então 3 anos e meio ali, por volta de 2 anos mais ou menos, o quarto selo é aberto, um cavalo amarelo, e onde está assentado sobre ele tinha por nome a morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte do planeta Terra. De 4, né, uma quarta parte vai ser exterminada. Uma quarta parte do planeta Terra vai passar pela espada. E ele descreve: esses cavaleiros, gente, são como mensageiros, como emissários, né? Quando um rei tomava uma decisão ou quando um juiz fazia um decreto, ele liberava a sua tropa, né? Os seus soldados, os seus mensageiros, para sair pelo reino avisando ou executando a justiça que foi decretada. Então, cada um desses cavaleiros representam justamente a justiça de Deus, a emissão da justiça de Deus e a execução das pessoas pelos seus pecados, por não terem ouvido a Deus, por não terem crido em Jesus Cristo e tudo mais. Haverá fome, peste, né? E feras sobre a terra, né? Então, assim, a gente não sabe se vai surgir alguma doença nova, uma pandemia, né? Fome, miséria, e isso é sobre o planeta Terra inteiro. Você tem que lembrar que 1/4 do planeta vai ser eliminado nesse período, né? Então, vai ser um tempo de muita morte, muita dor. Depois o quinto selo, vi embaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Nesse primeiro período da tribulação, o anticristo já vai estar executando maldade e matando gente. E pessoas que crerem vão ser mortas. Então ele está olhando e vê que um grupo dessas pessoas estão clamando debaixo do altar de Deus, perguntando para Deus: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, as pessoas que forem sendo mortas na tribulação por crerem em Deus, elas vão clamar diante de Deus e vão dizer: Deus, faz alguma coisa. E Deus, então, vai ouvir. E foram dadas a cada uma delas compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda mais um pouco de tempo, até que se completasse o número de conversões. Então, Deus está esperando ali, nesse primeiro período, que os 144 mil se convertam, que chegue esse número de conversões, né? Que haviam de ser mortos o número de seus conservos
que haviam de ser mortos, como eles também foram. Então, Deus está falando, ainda não chegou o ponto da minha ira ser derramada. Calma, espera um pouco. Deus já está executando justiça, mas as pessoas vão ser mortas por seguir a Deus, e Deus está dizendo, calma, ainda tem mais gente para morrer, se converter e morrer, né? E quando chegar a completude disso aí, virá o meu juízo. Esse é o quinto selo. O sexto selo. Eis que houve um grande terror, tremor de terra. O sol se tornou negro como saco de cilício, e a lua se tornou como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, chuvas de meteoros, como quando a figueira lança de si os figos verdes, abalando por um forte vento, né? Abalada por um forte vento. Então, vão chuvas de meteoros, cataclismas, a lua, provavelmente um eclipse lunar, um eclipse solar aí, né? Muito grande. O sol ficou negro, quer dizer, um eclipse, chuvas de meteoros, um tempo de muita calamidade. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Então, provavelmente, haverá uma grande chuva de meteoros, com fenômenos de eclipses no céu, e quando essas pedras de meteoros caírem na Terra, vai tremer um terremoto mundial e tudo vai sair do lugar. Montanhas, colapsos, né? Talvez aqueles filmes que a gente vê São Francisco sumindo debaixo do mar, as ilhas do Japão, quer dizer, vai ser um tempo de catástrofe muito grande. E diziam os montes e os rochedos: caiam sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Então, quando é aberto o sexto selo, né, chegou esse tempo, completa-se o número, e aí Deus envia os cataclismas mundiais. O sétimo selo fez silêncio no céu por quase meia hora, e o silêncio no céu tem a ver com o que vem na sequência, que é o toque das trombetas e as taças, né? Deus lança o seu juízo, há uma mortandade absurda, terremotos e tudo mais, e ainda tem mais 14 juízos de Deus para vir. E aí então a sentença é lida, o decreto final é aberto, e quando se ouve o que vem pela frente, há uma paralisação de silêncio pela morte, por toda a tragédia que vai vir subsequente. Então, a cronologia é o rompimento do Tratado de Paz, né, no meio da tribulação, depois que terminam os selos aí, o Tratado de Paz é rompido do anticristo com Israel. É estabelecido um governo e uma religião mundial. Agora o anticristo revela que Satanás está por trás dele e surge um falso profeta. Então essa trindade satânica agora é revelada, e ela agora vai exigir adoração. Não vai ser os homens se voltando para ele adorando. Não, agora ele vai impor na base da violência e da morte, número 666 e tudo mais, a adoração a ele, né? O martírio de muitos cristãos e israelitas que se recusarem a adorar o ditador mundial e receberem sua marca, né? Então, muitas pessoas serão mortas também por não querer obedecer a ele. Nesse momento, começa o toque das trombetas. A primeira trombeta, houve uma saraivada de fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Então, uma terça parte da Terra, um terço do planeta vai sofrer incêndios. Queimou a terça parte das árvores e todas as florestas verdes foram queimadas. Eu estava no ano passado, né, vendo aquele incêndio na Austrália, e eu vi uma foto de satélite da Austrália muito assustadora, assim, que era um satélite que tirou uma foto térmica mostrando os outros continentes, né, a temperatura, e a Austrália em chamas. Imagina isso acontecendo com um terço do planeta Terra. Né? Selva amazônica, floresta dos Estados Unidos, da Europa, o mundo inteiro pegando fogo. Né? Vai ser a primeira trombeta.
Segundo, foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, provavelmente um vulcão, né? Um grande monte derramando lava na terra, e tudo se tornou sangue, a terça parte do mar. Provavelmente esse vulcão, um vulcão pode ser um vulcão submarino jogando lava, explosões vulcânicas, né? Vão causar. Existem vulcões que eles realmente lançam. Como é que é o nome daquilo? Não é ferro. Eles lançam enxofre, né? Eles lançam enxofre. E a aparência do enxofre é muito parecida com sangue. E o enxofre contamina, né? Ele mata os animais. Então, ácido sulfúrico, coisas outras mais que saem da Terra em explosões vulcânicas. Então, provavelmente uma explosão vulcânica aí vai contaminar o mar e os animais vão morrer, né? E vai parecer que o mar está se transformando em sangue. E vai morrer uma terça parte das criaturas que viviam no mar. E perdeu-se a terça parte dos navios também. Então, muitos navios vão se afundar e tudo mais. Né? Vai ser um momento de cataclismo. Caiu do céu uma grande estrela, um meteoro, uma estrela cadente, só um cometa, sei lá, vai ter uma queda de um meteoro, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a parte dos rios e sobre as fontes das águas. Deve ser o Canadá, né? Porque é o lugar que mais tem água na Terra. E o nome da estrela era absinto. E a terça parte da água vai se tornar em absinto, quer dizer, vai apodrecer, vai amargar, a água vai ficar ruim, não vai ter mais água potável, né? E muitos homens vão morrer de beber essa água, vão beber a água de sede, ao que tem, e vão morrer, porque essas águas foram envenenadas, né? Então vai cair um meteoro, esse meteoro tem algum produto químico, alguma coisa nele, e isso vai tornar a água envenenada e muitas pessoas vão morrer por beber água envenenada. Quarta trombeta. Foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terra e parte das estrelas, para que a terça parte delas se escurecessem e a terra, a terça parte do dia não brilhasse. E semelhante à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos não que hão ainda de tocar. Então aqui vai ter algum tipo de fenômeno aí de escuridão. Algumas pessoas falam, né, que o sol uma hora vai deixar de brilhar e tudo mais. Então começa alguns fenômenos astronômicos aí, talvez. Depois, pragas, né? Eu não vou ler o texto todo. Apocalipse capítulo 9, de 1 a 6, pragas de gafanhotos vão atacar as plantações, que vão causar grande dano nas plantações e, na verdade, em todas as florestas e matas. Aquilo que sobrou do fogo que tinha sido consumiu uma terça parte, depois vem os gafanhotos e consomem uma outra parte do mundo. E as únicas pessoas que conseguirão alimento nesse período vão ser os que tiverem a marca da besta, diz o texto aí, né? Somente os homens que não têm na sua testa o selo de Deus, né? Então as pessoas vão buscar o anticristo como fonte de ajuda, né? Então ele vai acontecer muita morte, muita gente morrendo, muito tormento, muita fome, muita miséria, né? As pessoas morrem por beber água contaminada, morrem do terremoto, morrem dos vulcões, falta de alimento marítimo, os peixes, falta de alimento terrestre, os gafanhotos e pragas. Os homens vão querer morrer, vão buscar a morte, mas não acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles, né? Vai ser um tempo muito terrível. No final, a sexta trombeta, uma das mais difíceis de interpretar, né? O quarto anjo então foi solto, ele toca as trombetas,
e eles vão matar a terça parte dos homens, né? Um tipo de cavalaria celestial com couraças e fogo, fumaça, enxofre. Eles vão sair pela terra, anjos de Deus, e vão exterminar os seres humanos. E aí se fala que vai morrer uma terça parte dos homens. Então você lembra que já da quarta parte já tinha morrido, agora uma terça parte, né, morre também. Ah, e muitas pessoas vão morrer por causa dessa praga, né? E não se arrependeram. Os homens, mesmo morrendo, os homens não vão se arrepender dos seus homicídios, da feitiçaria, da prostituição, da promiscuidade, do furto. Não vai ser assim. Os homens vão estar morrendo e vão estar dizendo assim: não, Deus está julgando a gente aceita o julgamento. Não, eles vão estar morrendo, vão ser julgados por Deus, a terra vai estar em catástrofe e eles vão estar, assim como o anticristo, blasfemando contra Deus, né? Bom, então toca-se a sétima trombeta, né, do sétimo anjo, os reinos do mundo se tornam do nosso Senhor. Então essa sétima trombeta anuncia a segunda vinda terrenal de Jesus Cristo. Ele vem para estabelecer o seu reino milenar, né? Quando tocar a sétima trombeta, Jesus desce e vai estabelecer o seu reino. As sete taças que acontecem paralelamente às sete trombetas são, né, chagas, né, doenças, né, não se sabe, mas são úlceras malignas, né, sobre os homens que tinham o sinal da besta e que adoraram a sua imagem. Então, durante o período, quem tiver o sinal da besta, eles vão passar por enfermidades também. O mar se transformou em sangue, né, de novo. Uma terça parte já tinha sido destruída lá pelo vulcão, que transforma o mar em sangue e mata os peixes. Agora uma outra parte se transforma em sangue. Toda alma vivente no mar morre. Agora não tem mais peixe. Não tem mais peixe, baleia, tubarão, lagosta, siri. Todo ser vivo no mar morre nessa última taça. A terceira taça, as águas dos rios também agora se tornam, né? Já tinha uma parte sido contaminada, muita gente morreu por beber essa água contaminada com a queda de um meteoro. Agora as fontes todas de água se tornam como sangue, são também contaminadas, e aí as pessoas começam também a morrer por falta de água, né? São os juízos de Deus. O quarto anjo derrama a taça e o sol foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, né? Alguma coisa vai acontecer na camada de ozônio, né? E a temperatura do planeta vai subir num grau jamais visto e os homens vão começar agora a morrer de calor, com grande calor. E quando aumenta esse calor, já está sem água, não tem comida no mar. A comida da terra, né? As plantações foram devoradas por gafanhotos. E agora o calor, as pessoas vão se convencer de que Deus é justo? Não, elas vão começar a blasfemar contra Deus. Elas começam a lançar pragas, começam a gritar contra Deus e não se arrependem, né? O quinto anjo derrama sua taça sobre o trono da besta e seu reino tenebroso se desfaz, né? Então aqui já no finalzinho ali, perto da sétima trombeta, Deus começa então a derramar juízo sobre a besta, né? Esse período de transição, né? A quinta taça já está a sétima trombeta, né? É tocada, então começa Jesus Cristo vem, desce. A primeira coisa é o julgamento contra Satanás, mas as pessoas não se arrependem e Satanás continua blasfemando o anticristo também, não há arrependimento. O rio Eufrates e sua água secam, né? Espíritos imundos saem, né?
demônios começam a operar sinais para convencer os homens a crerem e congregar os homens para batalharem contra Deus. Então, chega o momento da batalha final, aquela batalha que a gente conhece como Armagedon, né? Quando seca o rio Eufrates, que parece que é a última fonte de água potável, a única coisa no mundo que ainda está preservada é Israel, por causa dos 144 mil convertidos que Deus protege desses cataclismos, Deus vai abençoando. E as nações da terra falam, então agora nós vamos enfrentar de vez esse Deus, e começam a formar um grande exército mundial para descer e atacar Israel. O sétimo anjo derruba sua taça, e essa última taça é decretando o fim, né, de todos os inimigos de Deus. Né? Aqui vem Jesus com uma grande saraivada de pedras caindo do céu. Depois o próprio Jesus vem com sua boca lançando fogo, seus olhos fulminando os seus inimigos. É a grande batalha de Armagedon, aquele momento final do castigo final de Deus sobre essa coligação de nações que tentam destruir seu povo, né? E então, essa é o que nós chamamos de a segunda vinda de Cristo, né? Então, a sétima trombeta e da quinta até a sexta e a sétima taças são o finalzinho da grande tribulação, já sendo a vinda de Jesus. Então, aquele momento final de juízo de Deus, e então a descida de Cristo na terra contra os exércitos das nações. Então, a cronologia fica assim: segunda vinda de Jesus, o anticristo e os falsos profetas, né, o falso profeta, são lançados no lago de fogo, a condenação final de Satanás, do anticristo e do falso profeta, e Satanás é aprisionado durante 1000 anos, Apocalipse capítulo 20, versos de 1 a 3. O julgamento dos sobreviventes da tribulação, então quem sobrou vivo, e é muito pouca gente, é 1/3 da humanidade inteira, né? Primeiro os judeus vão ser julgados, diz lá Ezequiel, depois os gentios, né? Mateus capítulo 25, de 31 a 46, vai mostrar para a gente os gentios sendo julgados. A ressurreição de todos os santos do Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, todo mundo que não tinha ressuscitado. Você lembra que na ressurreição da igreja vai ressuscitar os crentes em Jesus Cristo, a igreja vai subir para o céu. Mas os salvos do Antigo Testamento não, porque eles não são igreja. Deus tem dois povos. Deus vai tratar a ressurreição de duas maneiras distintas. Primeiro, Deus ressuscita a igreja, e aí ela vai passar as bodas do Cordeiro. Ele trata com Israel na tribulação, e aí todos os santos do Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, Adão, Moisés, todo esse povo que morreu, vai ressuscitar e também passar pelo julgamento deles, né? Das obras deles. A ressurreição desse povo todo que morreu durante a tribulação, que estavam ali clamando a Deus, quando é que o Senhor fará justiça por nós, e o estabelecimento do reino milenar. Aí Jesus vem para estabelecer o seu reino. Depois você pode parar o vídeo num outro momento e marcar aí todas as suas ler os textos e tudo mais, né? Estabelecimento do reino milenar. Então fica assim, ó, a vinda de Jesus, né? Um intervalo que é esses 75 dias que diz Daniel capítulo 12, versos de 11 a 12, que é esses 75 dias desses julgamentos, ressurreições, a condenação de Satanás, toda essa restauração do mundo, o mundo inteiro vai ser restaurado, vai ser recriado, né? E então começa o reino, é aí que Deus tira a maldição, né? A maldição que foi posta sobre a terra, né? Maldita é a terra por tua causa, é retirada. A terra não vai dar mais cardos, abrolhos, não vai haver mais vírus mortais, não vai haver mais doenças, né? Não vai haver mais covides,
não vai haver mais nada disso. Os próprios animais selvagens se tornam pacíficos. Então o cordeiro, isso é mostrado, né? O cordeiro com o leão, né? O cordeiro e o leão vão ser amigos, vão estar juntos, não tem mais ataques. Os animais deixam de ser carnívoros aí, voltam a ser herbívoros, como provavelmente eram no começo. Talvez nós também, não sei. Alguns dizem que sim. A criança brinca com a serpente, quer dizer, então o animal mais venenoso vai virar amigo do ser humano, né? Então não vai ter mais essa preocupação, esse medo. Cristo se assenta no trono de Davi. O templo ele é reconstruído e todo o serviço do templo começa a acontecer novamente como um memorial, né? Assim como é a ceia para nós, como nós tomamos a ceia lembrando do que Cristo fez por nós, o templo é reconstruído e os judeus vão, como a ceia foi um memorial para a igreja, o serviço no templo vai servir como um memorial para Israel da obra de Jesus Cristo por eles, porque eles vão se converter, vão crer em Jesus Cristo, vão adorá-lo, né? No final desse período, final do milênio, e aqui tem uma coisa bem interessante. Satanás é solto, né? E encontra um monte de seguidor. Algumas pessoas tentam parar e perguntar, mas por que isso vai acontecer, né? Por que Satanás é solto e Deus vai permitir isso, que ele seja solto e que ele encontre pessoas com vontade de segui-lo? E a resposta é muito simples, gente. Para deixar muito claro para nós, seres humanos, que a maldade do nosso coração não tem a ver com os problemas da Terra. Porque no período do milênio vai estar tudo perfeito. Não vai ter corrupção, não vão haver doenças, não vai haver violência, o mundo todo vai ter seguro, vai ser seguro. Jesus vai estar reinando, nós vamos ter um reino justo que faz a justiça, vai haver justiça social, vai haver uma economia estável. Todas as pessoas que quiserem vão poder ficar ricas, vão poder desfrutar muito bem da vida. O mundo vai estar perfeito. E mesmo assim, Satanás vai encontrar um monte de gente disposta a segui-lo. Isso vai deixar muito claro que a maldade do coração humano não depende das circunstâncias. Porque às vezes as pessoas ficam dando desculpas. Não, eu faço isso de errado por causa disso. Ah, não, eu sou assim porque o governo. Porque. Mentira. É mentira. Nós somos maus. E o final do milênio vai provar isso. Nós vamos estar vivendo num mundo perfeito, assim como Adão no jardim do Éden, e quando Satanás de novo descer para esse novo Adão, ele de novo vai ter um grupo de pessoas dispostas a seguir a Satanás e a negar Jesus. E isso vai ser uma tragédia muito grande, né? E é isso que põe fim ao milênio, aos 1000 anos, e vem então o grande juízo do trono branco, e esse juízo do trono branco é o the end final do planeta Terra, quer dizer, a Terra vai ser destruída, Satanás e todos os seus seguidores serão lançados também no lago de fogo e enxofre, o inferno junto com ele, e quem vai para o céu vai para o céu, e esse planeta vai ser todo queimado, na verdade não só o planeta, a Bíblia fala que o universo inteiro, todas as galáxias, o cosmos vai ser consumido e vai ser destruído completamente, né? Então, você tem uma coisa muito interessante aqui em Apocalipse. A bênção de Deus sobre o reino original, Israel era para ser uma bênção para os gentios, né? Para as nações da terra, não foi. Então vem uma nova aliança, a bênção de Deus vai vir sobre os gentios e Israel vai ser julgado, né? Israel é colocado para baixo dessa balança e recebe julgamento. Como fruto da disciplina, da tribulação, então vem o reino e, de novo, Israel é colocado para cima e desfruta das promessas que tinham sido dadas por Deus, mas agora, por isso que eu botei verde aí no gráfico, junto com os gentios, porque enquanto Israel vai estar vivendo aqui na terra, recebendo as bênçãos da aliança do Antigo Testamento, das alianças do Antigo Testamento,
nós, a igreja, vamos estar reinando com corpos glorificados sobre a nação de Israel. Então, por isso que está verde aí de novo. Tá? Ok. Então, não tenho tempo, gente, para falar sobre todos esses conceitos do reino, mas eu quero só deixar claro, né? O que, que é o reino? O reino é um conceito nacional, é um milênio literal de 1000 anos, é um tempo de conversão a Jesus Cristo e da autoridade de Jesus Cristo, juntamente com a igreja, então um governo compartilhado de Cristo com a igreja, por isso que Jesus prometeu que nós reinaríamos com ele. Cristo tem o domínio pleno, agora na terra e no céu, né? Esse domínio é também espiritual, porque aquele texto de Malaquias que fala, né, que nesse tempo os coração dos pais se voltarão aos filhos, dos filhos aos pais, e deles a Deus, e haverá um tempo de muita do governo de Cristo nos corações dos homens plenamente aqui. Também nós temos um reino, né, de justiça, de ética. A lei de Deus do Antigo Testamento vai ser a lei do milênio, né? Vai ser aplicada e as pessoas vão obedecer. E não só obedecer numa maneira legalista, mas elas vão obedecer da maneira que sempre deveriam ter obedecido. Quer dizer, essa lei levando-os, conduzindo-os a Cristo, né? Isso vai ser muito bonito de ver. E por fim, um benefício social enorme. O mundo vai estar socialmente perfeito, não vai ser nem capitalismo, nem comunismo, vai ser um império, um reino, né? Não vai ser uma democracia. E Jesus reinando ali de uma maneira em que esse planeta jamais viu justiça social, econômica, política, enfim. Esse sistema não é conhecido ainda. E não é comparável a nenhum dessas ideologias ou de sistemas que nós conhecemos. Então, a cronologia: rebelião final da raça humana, a ressurreição de todos os ímpios para o julgamento do trono branco. Agora sim, os ímpios são julgados e definitivamente julgados. A destruição do universo, novos céus e a nova terra. E eu queria terminar essa matéria lendo esse texto de Apocalipse 21, que termina nos trazendo uma grande esperança, né? Eles enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não mais existirá. Já não haverá nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Eu gosto muito desse texto, eu gosto de terminar sempre essa aula com a leitura dele, porque me traz essa esperança. A tribulação para nós, igreja, tem um sentido. Qual é o sentido da tribulação para a igreja? O primeiro sentido da tribulação para a igreja é a fidelidade de Deus. Ainda que Israel tenha sido infiel, ainda que Israel tenha abandonado o Senhor, Deus se manteve fiel. Deus nunca abandonou Israel. E Deus vai cumprir todas as promessas para Israel. Todas as promessas. Deus é um Deus que não mente. Deus é um Deus que não falha. Deus vai cumprir literalmente tudo o que ele prometeu para Israel, para o povo de Israel, por mais infiéis que eles tenham sido. Deus é um Deus de graça e glória. Isso é uma mensagem para você. Aquilo que Deus nos prometeu, ele vai nos dar. Uma outra mensagem que a gente tem, e outra coisa que me enche o coração quando eu estudo Apocalipse às vezes a gente fica muito indignado nesse mundo. Existem momentos em que as veias dos pescoços saltam, as mãos fecham, parece que sai fumaça do ouvido, o sangue sobe para a cabeça e dá vontade de gritar e de xingar e de esmigalhar diante de toda a injustiça, quando a gente vê uma criança sendo violentada, quando a gente vê um governante corrupto que rouba milhões, quando a gente vê um cara
comprando uma bolsa de 50 mil, de 500 mil dólares, e enquanto do lado da casa dele tem uma criança morrendo de fome, né? Toda a injustiça, toda a maldade, isso vai um dia, Deus vai julgar. Deus vai julgar. Deus fará justiça por nós. Jesus ele fala: bem-aventurado aquele que tem fome e sede. Eu tô sedento. Eu não aguento mais. Nesses meus 42 anos de vida, tem gente que já viveu muito mais que eu, já viu muito mais injustiça que eu, mas tem hora que a minha vontade é, se eu fosse Deus, eu não deixava nada na minha frente. Esse dia vai chegar. Deus fará justiça. Deus fará justiça. Você que sofre injustiça, nós sofremos injustiças, pessoas que fazem injustiça, eles serão julgados. Eles serão julgados. Deus fará justiça. Quando completar o tempo certo, Deus vai julgar. Uma outra coisa que me traz esperança é a ansiedade, o desejo de ver o reino de Deus, porque a gente vive nesse planeta e a gente fica imaginando como seria bom, como que seria viver aqui se não tivesse morte, se não tivesse dor, se não tivesse doença, se não fosse um planeta maldito, se não tivesse enchente, tsunami, deslizamento de terra, terremoto. Como é que seria viver no Jardim do Éden, com tudo perfeito, com as pessoas perfeitas, com Jesus reinando? Como é que seria isso? Nós um dia veremos isso. Isso vai acontecer. Nós vamos reinar junto com Cristo, vamos governar junto com Cristo. Então, isso também me traz muita esperança de aguardar, de ansiar pela chegada desse dia. Então, é isso aí, gente. Que você possa se encher dessa esperança, que você possa olhar para tudo isso que vai acontecer no futuro. Mas a minha mensagem final é: se você que está me ouvindo agora, está ouvindo pela primeira vez uma explicação do livro de Apocalipse, ou se você está me ouvindo, chegou nesse vídeo de alguma maneira e você ainda não crê em Jesus Cristo, entrega tua vida a Ele. Deus me enviou aqui para falar com você hoje como um mensageiro de Deus, um emissário do rei, dizendo: o rei ainda está oferecendo a paz. O rei ainda está oferecendo amor, ainda está com as portas do seu reino abertas para todo aquele que quiser entrar e participar dele. Mas lembre-se disso: quando a igreja desaparecer, as portas se fecharão e haverá muita dor e muito sofrimento para aqueles que não deram ouvidos ao rei. Mesmo aqueles que crerem na tribulação sofrerão muito, serão martirizados, torturados, queimados, perseguidos pelo anticristo. Então, creia no Rei dos Reis. Entrega a tua vida a ele. Não demora a fazer isso, porque o tempo está chegando no final. É isso aí, pessoal. Termina aqui nossa aula de escatologia. Um beijo para vocês e, como diz o livro de Apocalipse, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe. Até o próximo curso. Fui.